E o Pix, que virou parte do dia a dia dos brasileiros, agora está no centro de uma crise internacional. Depois de anunciar tarifas pesadas contra produtos do Brasil, os Estados Unidos abriram uma investigação contra práticas comerciais do governo brasileiro. Um dos principais alvos é o nosso sistema de pagamentos instantâneos, o Pix. É claro que a investigação foi pedida por ele, Donald Trump. O empresário, dublê de presidente, quer saber se o Brasil está tomando atitudes irracionais ou discriminatórias que prejudiquem empresas americanas, com destaque para o Pix. No relatório oficial, o governo norte-americano acusa o Brasil de adotar práticas injustas no setor de pagamentos eletrônicos, especialmente nos serviços criados pelo próprio governo. E como a gente sabe, o único serviço do tipo é o Pix. Segundo os americanos, isso estaria atrapalhando empresas dos Estados Unidos, como o WhatsApp, que encerrou no ano passado o serviço de pagamentos dentro do aplicativo feito aqui no Brasil. Na época, a poderosa Meta, dona do WhatsApp, alegou que a preferência dos brasileiros pelo Pix foi um dos motivos para encerrar o serviço de pagamento. A reação nas redes sociais foi imediata. Hashtags como BolsoTrump, BolsoTrump contra o Pix, inimigos do Pix e Bolsotaxa dominaram o X, o antigo Twitter. Muita gente acusando Trump de querer meter o bedelho nas políticas públicas brasileiras e cobrando um posicionamento dos aliados de Bolsonaro. O youtuber Thiago dos Reis divulgou um desses vídeos feitos com inteligência artificial. Vale a pena ver e dar risadas. Olá, senhor presidente. Aqui é o deputado Home Office. Quero mais sanções para o Brasil, ok? Como bom patriota que sou, não paro de trabalhar nem aqui na Disney. Beta Bastos estampou uma arte mostrando que o tiro no pé de Eduardo Bolsonaro e o pai estão trazendo de volta as cores verde e amarela para o campo progressista. O Pix é do Brasil, é a frase da imagem. Este perfil no X fez questão de explicar. Afinal, por que os Estados Unidos querem destruir o Pix? Entender o BolsoTrump contra o Pix é simples. Toda vez que um cidadão do Brasil soberano usa o Pix na 25 de março, por exemplo, ele deixa de pagar taxa para a Visa e Mastercard e consegue um desconto. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais impede que dados de quem usa Pix sejam enviados para os Estados Unidos. Na verdade, usar Pix é bom para o comerciante e consumidor brasileiro e ruim para essas máfias dos cartões. A pergunta é: quem foi o traidor que levou essas informações para Trump? Eduardo, Jair, Tarcísio, Nicolas ou Paulo Figueiredo? Ricardo Coimbra ironiza o apoio que o agronegócio, um dos principais prejudicados pela aliança Trump e Bolsonaro, sempre deu à extrema-direita. Quem plantou o golpe, agora colhe taxa. E este aqui resume tudo com uma ótima ilustração, mostrando Jair Bolsonaro ameaçador, segurando um cartaz com a frase "Seu Pix pela minha anistia". BolsoTrump agora quer acabar com o nosso Pix, diz também a arte. Essas medidas que estão sendo aplicadas pelo Trump, especialmente nesse segundo mandato, no primeiro mandato elas já eram questionadas, mas a dimensão que essas investigações tiveram foi bem menor em relação às medidas de emergência e segurança nacional, que são um outro tipo de medida. A maior parte dessas medidas, elas estão de alguma forma justificadas e possibilitadas dentro do regulamento do próprio comércio internacional. O que acontece especialmente agora no segundo mandato do governo Trump? O governo Trump simplesmente chutou o balde de qualquer compromisso que ele tinha com outros estados e começou a usar as tarifas para aumentar o preço que é pago de imposto para a importação desses produtos nos Estados Unidos, ou para tentar forçar a negociação, e aí eu já vou fazer um comentário sobre isso, com relação a não só ao acesso ao mercado que os próprios Estados Unidos têm ou deixaram de ter por mudança das condições de concorrência contra outros países, e, no caso do Brasil, isso está entrando num segundo conjunto de medidas, que são as medidas para finalidades outras que não econômica, que é o que está fazendo com que isso tenha grande dimensão, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos. Por quê? E aí, isso que eu falei que eu gostaria de fazer o gancho aqui agora mesmo.
As tarifas, é muito importante a gente lembrar, as tarifas seriam o equivalente ao imposto de importação. A alíquota paga pelos importadores na importação de um produto que vem do exterior, ela aumenta o preço daquele produto no país. Então, quando você faz esse tipo de restrição, em alguns casos pode ser que não tenha tanto impacto dentro do mercado interno, mas em outros casos, isso vai ter um impacto muito grande. Por exemplo, quando você está falando de bens que vão estar na cesta de cálculo da inflação, como é o caso do café. E aí, o que acontece? Uma das medidas que o Trump prometia para o seu constituency, para a sua base eleitoral, para todos aqueles que votaram para ele ser votado, para ele ganhar a eleição como presidente agora, era de que ele combateria a inflação e que a inflação iria diminuir com o aumento de tarifas, para aumentar o preço para o outro e não para eles. O que, para qualquer pessoa que trabalha com comércio internacional ou conhece um pouco de comércio internacional, é um contrassenso, porque ela não vai ter esse efeito, ela vai ter um efeito contrário. No caso da maior parte das tarifas aplicadas, havia um certo contexto, efetivamente, de déficit comercial dos Estados Unidos. E isso foi aceito com certo pé atrás dentro dos Estados Unidos, porque tinha. Mas em alguns casos não, como é o caso do Canadá, cujo argumento na realidade foi a guerra às drogas e a produção de fentanil. No caso do Brasil, que está sendo um argumento político, antes de mais nada, e é bem importante a gente estressar e ressaltar isso. É um argumento político, não é um argumento econômico. Há 18 anos, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Essas medidas, elas não estão sendo mais utilizadas claramente para modificar uma questão econômica, para mudar uma questão política. E aí a gente só tem 3, basicamente, países que foram alvo, até agora, pelas minhas contas, desse tipo de medida. Primeiro foi o Canadá, com a política do Canadá para produção e combate à produção de fentanil, que é uma dessas drogas que está tendo grande destaque nos Estados Unidos. Agora, o Brasil e a Colômbia, porque não estava aceitando os imigrantes.